Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV, o programa que semanalmente traz para você sempre uma personalidade da cultura, do esporte, da política, do entretenimento, enfim, pessoas que estão fazendo a diferença e principalmente pessoas ligadas à nossa raça, à nossa revista Raça. Hoje nós estamos aqui com Tereza Gama que está há mais de 20 anos na estrada, uma sambista da melhor qualidade, pessoa que eu já vi na nossa Nenê de Vila Matilde, pessoa que eu já vi se destacar no samba. O samba rock, então, nem se fala, ela é que vai falar bastante sobre isso, sobre sua trajetória, sobre os shows, sobre eventos, sobre cultura negra. Tereza, é um prazer estar aqui. Eu quero primeiro que você fale, Tereza por Tereza. Quem é a Tereza Gama? Tudo bem, Pestana? Um grande prazer estar aqui no seu programa. Eu assisto e é culturalmente, acho que muito bem aceito, porque aqui se discute música, política, direitos das pessoas, do ser humano. Eu estou muito feliz pelo convite. Maravilha. Tereza, quando é que começa essa carreira fantástica? Por que essa carreira? E essa batalha, né, Tereza? Porque é uma batalha nossa de todos os dias, do artista, principalmente o artista que está envolvido com uma cultura popular, como o samba, uma cultura que é do povo, mas que ainda encontra muitas barreiras e muitas dificuldades. Eu imagino que também para a mulher negra também. Mas eu quero que você fale um pouco, desde o início aí, eu quero saber um pouco mais. Desde o início. A minha história é assim, a história de... Eu sou filha de João e Joana. João e Joana, lavradores lá da cidade, lá do Paraná. E dessa família, o que eu herdei foi do meu pai, família de violeiros. Eu amo música caipira também, venho dessa história desde criança, circo. E então eu aprendi tudo, colheita, meieiro, que é meieiro, dividir, colheita, né? O dono da área ceder esse espaço. Enfim, isso tinha as rodas, né, modas de viola. E o papai veio para São Paulo e eu fui criada na periferia da Zona Leste, né, no circo, música caipira, tempo do grande Tião Carreiro, onde ele estiver, que é minha história. E ele me levava muito para cantar no circo com ele. Né? Olha que ótimo, eu não sabia disso, das origens de música sertaneja, né? O que hoje se fala música caipira, não, hoje é sertanejo música universitário, country, que andaram né, com os instrumentos, né, foram sofisticando. E no nosso tempo não, papai me levava para o circo e eu cantava com Tião Carreiro, Zilo Isalo, vinha Tonico Tinoco para o circo, era uma poeira lascada, rapaz. Ficava naquela arquibancada esperando a vez de cantar, mas eu ia cantar porque era uma criança precoce, né, gostava. E Tião Carreiro, ele morava no mesmo cortiço que nós. Então, quando ele chegava das viagens, né, do Paraná, aquela coisa toda, porque os circos não eram como hoje em dia os sertanejos têm o seu jatinho. Ele ia numa caravana e ficava 5, 6 meses fora, né? Uhum. E quando ele voltava, ele falava, Tereza, canta aqui comigo, filha. Ele pegava a viola e eu ia cantando ali, né? Que legal, que maravilha. Caipira. Então, isso foi incentivando, e sempre na periferia da Zona Leste, com esse povo, com a comunidade toda dali. E com o passar do tempo, daí surgiu, dos anos 60, surgiu o rock e a Jovem Guarda. E eu, como sempre fui educada para ouvir rádio, então a rádio me ensinou muita coisa. A inspiração pela música, mais ainda pela música popular, né? Música da região periférica nossa. E a Jovem Guarda, para mim, era um sonho, né? Ver Roberto Carlos, Vanderlei, Erasmo Carlos no Teatro Record. Então eu não podia ir, nem tinha televisão, eu ia assistir andando quilômetros a pé para assistir o Roberto Carlos, assistir os festivais de música que tinham tempo, e eu curtia demais as músicas. Mas a minha vertente, por morar nas regiões periféricas, era o samba, o movimento negro, né? E isso fazia com que a gente frequentasse os botecos que o papai me levava, na região do Hermelino Matarazzo. Amo Hermelino Matarazzo, um beijo a todos de lá, que vão me assistir com certeza. Então eu ficava ali nas regiões cantando nos botecos, né? Aí foi com o tempo, a música fui tornando jovem, estudando sempre em colégio público, e isso me levou muito a participar de música em festivais, né? O tempo da Peça Hair, eu participei de dança, não na Peça Hair, quem era eu? Era a Tereza, que ia participar de um festival na escola de música.
Então era a orquestra que nos acompanhava e a gente dançava, né? Hair, Let Sunshine, Let Sunshine. Eu adorava isso, teatro, Orfeon, que no meu tempo era Orfeon que cantava na escola, então eu participava de tudo. E isso veio na periferia, daí surgiu a época do samba que veio fluindo, que era o samba rock, o Partido Alto, porque eu lia muito sobre Aniceto do Império, Candeia, todos esses artistas da época, Cartola, Nelson Cavaquinho, papai me ensinava, e eu tenho coleção de vinis de todo esse pessoal. Nossa, que maravilha. Então eu fui estudando. Naquele tempo nós tínhamos os LPs, então eu tinha a obrigação de ler a ficha técnica e saber quem era o compositor, como que era interpretado, os agradecimentos que eram feitos. Então isso foi fazendo com que eu me estimulasse pela música brasileira. Porque eu falei, quem é Nelson Cavaquinho? Puxa, ele morava lá num barraco, tem uma inspiração maravilhosa. Aí eu também quero ser assim um dia. Sabe? Clementina de Jesus, aquele canto negro, canto afro, e mesmo pela minha religião também, né? Então eu ouvi aquilo e falei, não, tem que cada dia cantar mais isso. Aí comecei a frequentar os bares da periferia cantando os sambas da antiga, que tinha meu professor de violão, que era o Luciano Sete Cordas, da região da Zona Leste, e ele me estimulava muito para ir. Foi quando eu conheci, desde criança, mas na música, o meu marido, Clóvis Gama, e a gente começou a ficar nos botecos tocando. Então, por esses botecos passaram muitos artistas dos anos 70 e 80, que foi a época do samba e pagode em São Paulo. Verdade. Mas eles passavam por ali e viam o pessoal cantando e tal, davam uma palhinha e ia embora. E eu ficava ali, no boteco, chamava-se Vamos Que Vamos, o nome do boteco, olha. 1972 para 82, 92, e fui ficando ali. E aí foi esse estímulo todo. Interessante que você fala de uma época, e eu era adolescente, era jovem ainda. Éramos todos jovens. Quase menininho. Mas você está falando de uma época em que você tinha esse movimento todo, Partido Alto, Martinho da Vila. Esse final de semana eu estava ouvindo Martinho da Vila cantando Tribo dos Carajás, né? As pessoas assim, mas o que você está ouvindo isso? Nossa, isso eu ouvi muito na minha infância e tal, né? E você tinha uma música brasileira de raiz forte, assim como a música caipira. Agora, você também tinha uma influência, e eu sei que você também tem um pouquinho dessa influência, porque a gente tem que falar que foi na época máxima que explodiu o rock no mundo, né? Os Beatles fizeram muito sucesso. Porque o que eu percebo hoje é que a gente tinha uma influência externa de música de fora, mas a música brasileira, ela era muito forte e ela não mudava muito. Eu me lembro que o próprio tropicalismo, que começou a introduzir guitarra, havia uma discussão muito grande se na música brasileira podia ter guitarra ou não e tal, porque havia assim uma certa, eu não diria protecionismo, mas a cultura brasileira era conservadora, muito, né? Era muito forte, muito conservadora. Agora você fala, né? Eu já vi algumas coisas suas que você teve uma influência, você tem influência de Beatles, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que era isso nesta época? Estou te dizendo isso, todos nós éramos ali muito jovens, mas eu me lembro também de Jovem Guarda, mas me lembro também de Beatles. Beatles teve uma importância muito grande também na minha percepção musical. Eu queria que você falasse isso. Então, os Beatles, o que marcou muito para mim, em primeiro momento, foi a questão mesmo da emoção, porque eu me lembro que eu completei 15 anos, o papai comprou com sacrifício uma eletrola para mim, sabe aquelas que põe a caixinha, grudava na parede assim, punha um preguinho lá, e eu ganhei da minha mãe o LP Help dos Beatles. E ali eu tinha um grupo, porque naquele tempo tinha os bailes de garagem, né? Exato. Que a gente fazia na minha juventude, a gente encerava o quintal, encerava a área e punha lá, né? Então o que a gente curtia demais os Beatles. Então aquilo para mim, gente, Beatles, o LP Help, Help, I need somebody help, but is anybody help? Aquilo para mim já era o rock. A gente já dançava, fazia os movimentos, né? Dos Beatles. Então, para mim, e junto com os Beatles, na época que eu sempre amei, amo até agora, eu tenho os documentários de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, tenho revistas da época, né, guardadas, eu tenho um arquivo sobre isso.
Principalmente John Lennon, que marcou muito na época, aquelas músicas românticas, aquelas danças de garagem, né? Que era gostoso, né? Tocava Imagine, aquelas músicas maravilhosas. Então isso, para mim, marcou uma época do rock mesmo, como os Rolling Stones, né? Satisfaction, o primeiro LP que veio pro Brasil, né? Então, Mick Jagger cantando, né? Satisfaction, tarara, a guitarra vinha comendo, né? E curti muito. Eu tinha um gravador que eu colocava na maior das alturas. Isso, aquele gravadorzinho cassete, de fita, né? isso. Aquele Você apertava, cassete, que exato. delícia. Então era aquela coisa, Beatles, Rolling Stones, Black Sabbath. Eu sempre fui fã quando teve o festival, né? O festival que todos ficaram nus, revolucionaram aquela época da... Woodstock. O festival, Woodstock. Nossa, o destaque foi maravilhoso. Jane Joplin, ver aquela mulher cantando, tudo isso houve uma influência, um estudo. Esse movimento do rock, para mim, foi muito forte. Então, dos Beatles, ele teve uma influência para mim, para o rock. E para a música em geral, cultura para nós. Exato. Eu ficava comparando, puxa vida, eu estou ouvindo Aniceto do Império, Nelson Cavaquinho e os Beatles. Olha, eu botava para fazer a comparação do ritmo, né? Exato. Então, eu falava assim, meu Deus, quando eu piso em folhas secas, depois, help, sabe aquela coisa assim do ritmo? Eu falei, não, uma expressão corporal do movimento negro, do nosso povo. Exato. Uma coisa que eu ia falar, só para complementar isso que você está falando, talvez um pouquinho mais à frente, eu lembro, você está falando dos bailes. Sim. Eu ia também, tinha baile em casa a gente fazia, colocava lá os discos e tal, aí vinha todo mundo do bairro, né, naquele dia, e aí você colocava aqueles discos, mas eu me lembro que eu também, nesse período, um pouquinho depois, acho que devia ter isso, meus 15, 16 anos, isso metade dos anos 70, eu me lembro que eu comecei a ir a alguns bailes, naquela época, que eram especializados, engraçado que quando eu vejo hoje, o pessoal, né, parece como uma coisa novidade, hoje que eu digo, nos últimos anos e tal, com a explosão do samba rock, mas eu me lembro dessa época que a gente já ia em bailes só de samba rock. Sim. Só de samba rock, porque o samba rock teve um momento, e aí você vai poder falar melhor para mim, ou, enfim, embora tenha sido como secretário na cidade de São Paulo, o cara que assinou o decreto para que o samba rock virasse patrimônio da cidade de São Paulo, eu aprendi muito quando eu fiz o decreto, porque aí eu fui ver as histórias do samba rock dos anos 50, que eu nem sabia, porque o samba rock na minha cabeça, metade para o final dos anos 70, que eu ia em alguns bares e que só tocavam samba rock e que eu ficava assim agoniado, porque já tinha gente que dançava muito samba rock, eu ficava olhando, eu não consigo, eu tinha uma prima, nossa, a prima até de Santo André, como essa mulher dançava samba rock. Ela era uma coisa assim que eu ficava babando. Eu sempre acompanhava os bailes e tal, e ficava olhando assim, falando, gente, será que um dia eu vou fazer isso e tal, né? Hoje eu vejo que houve até uma modernidade. Hoje eu vejo, por exemplo, depois nós vamos falar também do Clube do Balanço, eu fui agora no Clube de Esperança, eu vejo. Mas aí o pessoal mesmo, mais jovem, fala assim, não, mas quando pego esses senhorzinhos, né? Não dá para acompanhar, porque os caras têm uma outra levada que é dessa época. O samba rock, ele teve seus momentos, nesse período ele teve mesmo, porque na minha mente, o forte do samba rock, na minha mente que eu acompanhei foi isso. Né? Depois, é claro, hoje ele é muito forte. Mas eu acho que o samba rock ele teve essa sazonalidade, porque você tem lá nos anos 50, final dos anos 50, início dos anos 60, pelo que eu vi como é que é o nome dele? Aliás, preciso trazê-lo aqui no programa, meu Deus. Depois eu vou lembrar o nome, como é que é, negro, magrinho. Ele é uma história viva do samba rock, né? Ele foi um cara que me ajudou muito a escrever a lei. Mas ele teve essa sazonalidade começo dos anos 60, final dos anos 70 e hoje. Dá para fazer essa diferença? Eu queria que você me falasse um pouco. Olha, nós estamos, na verdade, nem faz a diferença. A gente está rebuscando toda essa história dos anos 50 e 60 do samba rock. A gente está rebuscando, dando mais uma polidinha, né? Rejuvenescendo, que é o que vem acontecendo, essa modernização, né, do samba rock, que para nós o samba rock veio também dos países, dos Estados Unidos, os negros,
né, que veio, nós estávamos falando, de muitos países, do Mississippi, veio de New Orleans, aquela dança, os banjistas, aquelas danças tradicionais do movimento negro. Então isso para nós é orgulhoso demais, como você mesmo diz. Nós estamos modernizando, a gente não está criando, né? Eu acho que os jovens, eu vejo que os jovens estão pegando aquele trabalho, trazendo para eles com uma tecnologia diferenciada, até na dança. Porque como você observa nas danças do tempo a gente pode até falar dos bailes do samba rock, chic show, musicália, black mad, esses bailes tradicionais, onde o cidadão, ele fazia de tudo para ele ir de terno, gravata, sapato bico fino, no brilho, com sua brilhantina, seu Lancaster, as negras com aquelas perucas canecalão maravilhosas, meia fina, filetada, e iam realmente como se fosse uma festa de gala. Uma festa de gala. E essa dança era uma dança onde se mantinha a expressão corporal, cuidando-se para que nem se transpirasse, mas viajavam na música e nesse movimento. Então havia o cortejo, né, do dançarino, né, do condutor, né, ele fazia toda aquela dança, aquele cortejo, e a dama, ela desfilava dançando. E isso vem do movimento negro também, dos Estados Unidos. E nós fizemos questão de estar mantendo essa proposta. Tanto que eu falo para você, quando a gente está no palco, para mim o maior prazer é estar cantando para que dancem, não cantando para que o povo fique só aplaudindo. Eu acho lindo, é prazeroso o baile. O baile. Então volta a minha época e a sua época, dos bailes de garagem, onde a gente não se preocupava em ficar se exibindo, era dançar mesmo, sentir a música, se envolver. Era uma troca de perfumes, uma troca de sentimento. Você tinha tempo de falar no ouvido do outro, contar a sua história. Existia um sentimento maior, onde você falava, essa música é linda, eu adoro essa música, como ele interpreta, como essa orquestra é maravilhosa. É verdade. E esse sentimento, então, a gente procura resgatar, né? Porque a gente perdeu um pouco, eu acho que a gente teve, é claro que talvez a rapidez tecnológica, a rapidez dos dias de hoje, tudo é muito rápido, tudo, infelizmente, é muito descartável. Isso, infelizmente, porque é ruim para tudo, não só para o planeta, mas para as relações também, né? Então, hoje a gente vive um pouco uma sociedade mais momentânea, né? Naquele tempo você tinha um pouco mais de tempo que você se dava para si, né? Ou seja, e para o outro, né? O outro, né? Então exatamente. Você se preparava durante a semana para o baile que ia ter no sábado à noite, né? E acho que a gente perdeu um pouco isso com a rapidez hoje. Eu acho que perdeu bastante. Eu acredito que perdeu. Quando você curtia Chuck Berry, né, dançando aquelas danças, aquelas bandas com todos aqueles passos que tem hoje, ainda tem, né, se mantém essas danças que vem aqueles grupos de academia fazendo toda aquela evolução da dança, você fica lindo. Você fica feliz de ver esse resgate com a elegância do jovem. Porque no nosso tempo, no meu tempo, não se entrava sem ser de traje de esporte fino. Verdade. Esse esporte fino ficava lá pendurado no cabide, né? A camisa, eu lembro muito bem, é do meu tempo. Camisa Volta ao Mundo. Verdade. O terno dos anos 70, comprado nas lojas, no magazines, né? E tava tudo bonitinho, paletó, a camisa com barbatana, tudo arrumadinho. E as negras deixavam a roupa lá, tudo pronto, cabelinho bem feito no pente. Aquele pente tradicionalíssimo, maravilhoso. Eu lembro que a minha cunhada também dançava muito. E iam todos para o baile, né? Todos preparados para esse baile. Então era um sentimento, né? E a gente fala que, infelizmente, eu tinha muito amigo do deputado federal que já faleceu, Adalberto Camargo. Sim. E Adalberto Camargo, uma vez, conversando com ele numa entrevista, eu perguntei a ele, deputado, por que a gente conseguia, na sua época, ele foi eleito deputado federal 4 vezes, ele não só foi deputado federal, mas ele também fez a Teodosina, deputado estadual, fez Paulo Rui, vereador. Como é que vocês conseguiram aquilo e hoje a gente tem tanta dificuldade de eleger, estou
falando em energia porque nós estamos num ano eleitoral, Sim. é negro, né? E aí ele falava, só para resgatar isso que você está falando, ele falava exatamente, ele falou, Pestana, é porque nós tínhamos os bailes. Eu como? Nos bailes a gente encontrava as pessoas, nos bailes a gente conversava, nós nos reuníamos no Aristocrata Clube e de lá decidíamos, né, quem seria eleito e ali aquilo ia para a periferia, olha, é o deputado X. Sim. Hoje, como nós não temos mais essa aproximação, a gente não tem mais o clube, não tem mais o lugar onde nós nos reunimos, né? Eu acho que há uma boa recuperação, eu fiquei muito feliz, né? Esse final de semana eu fui no Cruz Esperança, vi Tereza lá no Clube do Balanço, vi uma negrada reunindo, dançando e tal. Eu fico muito feliz quando eu vejo a comunidade junto em algum lugar, porque infelizmente nós nos dispersamos. E quando nós nos dispersamos e quando nós nos separamos, a gente fica mais fragilizado. Eu acho que nesse período a gente tinha mais força. Olha, mas eu não quero falar muito não, que a entrevistada aqui é ela, né? Eu quero que você me fale, Nenê de Vila Matilde. Fala um pouco de Nenê. Porque nós falamos de rock, vamos falar de samba. De samba. Vamos falar de samba enredo, vamos falar de escola de samba. Samba enredo, Nenê de Vila Matilde. Nenê de Vila Matilde foi um momento, continua sendo um momento para mim, do maior movimento que existiu espontâneo. Eu acho que não só Nenê como as outras da mesma época, mas vamos falar da nossa querida Azul e Branco. É uma escola que surgiu lá no Largo do Peixe, né? Isso. Largo do Peixe com o seu Nenê. Eu fui da época, na minha juventude, em que eu chegava, eu tinha esse prazer de conviver com a cultura, que era conviver com o seu Nenê. Eu frequentava a casa dele, começa por família, né? Porque as escolas de samba, naquele tempo, era família. Então eu entrava, ele falava, entra filha, eu entrava, a dona Tereza, a esposa dele, a irmã dele. Então eu lembro muito bem que ele coçava, quando ele fazia, se levantava aquele chapéuzinho assim, senta aí. Ele não falava, por favor, senta aí, sentava, na beira do poço, né? Que ele tinha no fundo do quintal. Ele falava, filha, a cultura da nossa escola está cada dia melhor, mas pode tornar-se melhor se a gente, aquele jeitão dele, falava, se nós se unir. E eu respeitava muito isso que ele falava. Se o nosso povo for unido, nós vamos manter essa cultura que eu gosto, esse barulho desses tambores e desses instrumentos que eu ensinei essa meninada aqui, né? Eu falava, seu Nenê, mas a gente vai conseguir. Eu tinha 18 para 19 anos. Aí surgiram os compositores que eram do tempo dele. Então ele fazia, a gente andava com ele nas rodas de samba, na Zona Leste, nos botecos ali da Moca, de Vila Matilde. Onde ele entrava, a gente tinha que entrar e cantar, fazer roda de samba, roda de valente. Naquele tempo a gente falava roda de valente. Então a gente chegava a fazer as rodas de samba, cantava com o meu querido e saudoso Armando da Mangueira, com o Luizinho, e Shirley Pagodeira, todo aquele pessoal. A gente ia humildemente, de chinelo, andando no sábado ali para as feijoadas, né, da região. E então isso para mim foi uma cultura, foi uma cultura do samba enredo. Então quando eu ouço até hoje, tem o meu querido Marco Antônio, que é diretor lá da ala da velha guarda, né? Quando eu falo em velha guarda me comove muito Nenê de Vila Matilde. Porque não é velha guarda, é cultura da Nenê de Vila Matilde. Muito legal. Eu me emociono porque eu sou da Zona Leste, né? Sou ali de São Mateus, né? E a entrevista, essa é uma entrevista que para mim fala um pouco sobre as minhas raízes, sobre o que eu vivi, né? E a Nenê também não está longe deste contexto, né? E Tereza está falando aqui tanta coisa, olha, do rock, do fundo de quintal, do samba. Vamos falar um pouco da atualidade, até porque ela está com alguns shows, né? Eu quero que depois ela fale desses shows. E do samba rock hoje, o que você está fazendo hoje, Tereza? Hoje eu me dediquei nós estamos juntos no Samba Rock, no Clube do Balanço. Até mando um beijo a todos os componentes da banda que eu amo, são meus irmãozinhos, há 19 anos. Depois eu também parti para a minha carreira solo, por incentivo até de uma empresa e da Secretaria da Cultura. Eu gravei o Partido Alto, né, o tributo aos mestres com carinho.
gravei músicas de Jamelão e Partido Alto, de Candeia, Aniceto, Campolino, o meu querido Oswaldinho da Cuíca, que é um grande parceiro meu também, tem história, Oswaldinho da Cuíca. E ele me incentivou muito, me acompanhou muito nesse trabalho. E com o Clube do Balanço, nós estamos indo para o 5º trabalho do Clube do Balanço. Em 1999, nós retomamos, né, um dia o Marco Matoli, que é meu amor, meu querido, meu marujo. Grande abraço para o Matoli. O Marco Matoli. Aí ele ligou para mim e falou assim, nega, eu tenho uma música que está pela metade, é a sua cara. Eu falei assim, minha cara? Eu não te conheço pessoalmente, mas tem um amigo que falou que vai te levar para me conhecer. Eu falei, vou com o maior prazer. Até Carlos Bacelar, um grande abraço. Carlos Bacelar, que é precursor do samba rock. Muito amigo de Jorge Ben, que agora é Jorge Benjó, né? Bom, aí eu falei, vamos lá, né? Cheguei lá num churrasquinho de família, ele trouxe a música, aí ele falou, essa música aqui. Ele botou, falta sereia. Aí eu e ele compomos a Sereia não para de cantar, Sereia e o Marujo. Aí gravamos essa música. Música linda, linda, linda. Tereza, quero que você me fale shows. Shows. Quais são os próximos shows? Posso ler aqui, né? Porque claro, a memória chega a certa idade. Tranquilo. Então, com o Clube do Balanço, eu tenho o Bar Brahma, dia 26/7, a partir das 20 horas. Clube Piratininga, tradicionalíssimo, lá é o baile. Eu vou ver muita gente dançando lá, dia 10/8, Clube Piratininga. E o Cruz da Esperança, que é aquele movimento da nossa comunidade, dia 12 de agosto, homenagem aos pais. Maravilha, então maravilha. Estaremos lá nesse evento. E eu vou estar também, porque você foi convidadíssimo. Eu estive lá ontem, achei maravilhoso e quero estar lá, ontem não, anteontem, e quero estar lá novamente. Por Tereza, favor. Encerra com alguma coisa a capela aqui, legal. Infelizmente, tem um monte de coisa para falar, quero que a Tereza venha mais vezes aqui, porque não deu para falar tudo. Nosso programa é meia horinha que passa voando quando a gente traz uma pessoa mas como eu Tereza. Estou sempre às ordens. Quando se fala em cultura, como você, que é o cara da cultura do nosso movimento negro, eu fico envaidecida de comparecer e sempre é só bater o tambor que eu estou ouvindo. Maravilha. O que você manda para nós aqui na capela? Eu vou fazer uma grande homenagem à nossa dama do samba, Dona Ivone Lara, porque ela fez muitos shows. Eu fiz com ela porque era uma reverência, então é o Sorriso Negro. Vamos lá. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é sorriso, é amor. Negro também é verdade, um sorriso negro. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado, Tereza. Eu que agradeço, Pestana, essa oportunidade. O Raça na TV vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. E não esqueça, a revista Raça já está nas bancas. Obrigado.